Você já olhou para um farol e sentiu algo errado? Como se ele estivesse te observando, escondendo segredos que o mar não quer que você saiba. Hoje, vou contar 3 histórias reais, tiradas de relatos que circularam na internet, de pessoas que juram ter vivido o impossível. São histórias de faróis isolados, onde o silêncio é alto demais e o que vive na escuridão não é humano. Prepare-se, essas histórias vão fazer você questionar o que está além da luz. E quem sabe, até o que está atrás de você agora. Em 1997, na costa rochosa do Nordeste brasileiro, o farol de Ponta Negra era mais do que um guia para os barcos. Localizado em um penhasco íngreme, cercado por ondas que pareciam rugir com raiva, ele era evitado pelos moradores locais. Eles diziam que o farol era vivo, de uma forma que fazia sua pele arrepiar só de olhar para ele. A história que vou contar veio de um relato anônimo postado em um fórum de pescadores em 2003, e até hoje ninguém conseguiu desmenti-la. Antônio era um jovem vigia de farol, contratado para passar 3 meses cuidando da luz de Ponta Negra. Ele foi avisado: nunca desça ao porão. A porta de ferro enferrujado, trancada com um cadeado velho, era proibida. Coisa do passado, disse o supervisor, com um olhar que misturava medo e segredo. Antônio, precisando do dinheiro para pagar as dívidas da família, ignorou as histórias. Era só um farol velho, certo? Na primeira semana, tudo parecia normal. O som das ondas e o cheiro salgado do mar eram quase reconfortantes. Ele passava as noites ajustando a luz, lendo livros antigos deixados por outros vigias e escrevendo cartas para sua mãe. Mas na segunda semana, algo mudou. Antônio começou a ouvir batidas, não do mar, não do vento, mas batidas ritmadas, como se alguém estivesse martelando metal contra metal, vindo do porão. As batidas vinham todas as noites, sempre às 3 da manhã. Primeiro, eram suaves, quase imperceptíveis. Depois, ficaram mais altas, mais insistentes. Antônio começou a sonhar com a porta do porão. Nos sonhos, ela estava entreaberta e uma luz vermelha pulsava lá dentro, como se o farol tivesse um coração. Ele acordava suando, com a sensação de que alguém o observava, da escada em espiral que levava ao topo do farol. Na terceira semana, Antônio não aguentava mais. Ele pegou uma chave de fenda e forçou o cadeado. A porta rangeu ao abrir, liberando um cheiro podre, como algas mortas e algo metálico. Ele desceu os degraus úmidos, segurando uma lanterna que tremia em suas mãos. No porão, encontrou uma parede coberta de arranhões, como se alguém tivesse tentado cavar sua saída com as unhas. No centro, um espelho antigo, rachado, refletia não o rosto de Antônio, mas o de um homem que ele nunca viu, com olhos brancos e um sorriso que não era humano. Antônio fugiu do farol naquela mesma noite, deixando tudo para trás. Ele nunca voltou, mas postou sua história anos depois, jurando que ouviu passos atrás dele enquanto corria. O farol foi abandonado. E até hoje, pescadores dizem que, em noites de tempestade, a luz de Ponta Negra acende sozinha e as batidas ainda ecoam. O mar guarda segredos que nem a luz pode revelar. Trecho de um diário encontrado no farol, assinado por um vigia desconhecido. Na costa da Escócia, o farol de St. Mary é famoso por um mistério que assombra fóruns de conspiração na internet. Em 2001, um grupo de pesquisadores amadores de fenômenos paranormais decidiu investigar o farol após relatos de rádio amador captarem vozes que não deveriam estar lá. O que eles encontraram foi muito além do que esperavam. Pescadores locais diziam ouvir vozes femininas vindo do farol, mesmo ele estando abandonado há décadas. As vozes não pediam ajuda, não falavam frases completas. Era sempre a mesma palavra, sussurrada, como se viesse do fundo do mar. Volte. Os pescadores evitavam passar perto do farol à noite, mas os pesquisadores, liderados por uma mulher chamada Claire, viam isso como uma oportunidade.
Eles instalaram equipamentos de gravação no farol, microfones sensíveis, câmeras térmicas, um gerador para manter tudo funcionando. Na primeira noite, nada aconteceu, mas na segunda, Claire sentiu uma pressão no peito, como se o ar estivesse mais pesado. O grupo ouviu o rádio chiando mesmo estando desligado, e então a voz veio. "Volte", disse, clara como o dia, mas com um tom que fez todos congelarem. Não era uma voz humana. Era algo que parecia imitar uma voz, com um eco que não pertencia ao mundo. Claire, a mais cética do grupo, decidiu ficar mais uma noite sozinha. Ela queria provar que era apenas uma brincadeira da mente. Quando o grupo voltou na manhã seguinte, Claire estava sentada no chão do farol, olhando para o vazio. Ela não falava, apenas balançava a cabeça, como se ouvisse algo que ninguém mais podia ouvir. No gravador, encontraram horas de áudio, a voz sussurrando "volte", seguida de risadas abafadas, como se várias pessoas estivessem rindo ao mesmo tempo, mas sem alegria. Claire nunca voltou a ser a mesma. Ela abandonou a pesquisa paranormal e, anos depois, postou em um fórum que ainda ouvia a voz em seus sonhos, chamando-a para o mar. O farol de St. Mary foi demolido em 2010, mas os pescadores dizem que, em noites sem lua, o rádio ainda capta aquele sussurro e o mar responde. Algumas vozes não querem ser ouvidas, elas querem ser obedecidas. Claire, em um post anônimo de 2008. Na costa do Alasca, o farol de Cold Bay é conhecido como o Farol dos Esquecidos. Em 1983, um vigia chamado Thomas Reed foi enviado para passar o inverno sozinho no farol. Ele era um homem reservado, com um passado marcado por tragédias. Sua esposa e filha haviam morrido em um acidente de carro anos antes. Thomas achava que a solidão do farol seria sua salvação. Ele estava errado. Thomas mantinha um diário, encontrado anos depois, quando equipes de resgate chegaram ao farol. As primeiras entradas eram normais, descrições do clima, ajustes na luz, pensamentos sobre o mar. Mas, conforme o inverno avançava, as entradas mudaram. Ele escreveu sobre sombras que se moviam na neblina, sempre fora do alcance da luz do farol. Ele começou a ouvir risadas infantis, como as de sua filha, ecoando nas paredes. "É ela", ele escreveu. "Ela está aqui, mas não está sozinha." Thomas começou a acreditar que o farol era um portal para algo que ele chamava de o espaço entre. Ele escreveu que, à noite, via vultos na janela do farol, figuras que pareciam humanas, mas se moviam de forma errada, como marionetes com cordas quebradas. Em sua última entrada, ele escreveu: "Elas querem que eu as deixe entrar, mas se eu abrir a porta, não serei mais eu." Quando a equipe de resgate chegou, Thomas havia desaparecido. O farol estava intacto, mas a porta da sala de controle estava trancada por dentro. O diário estava sobre a mesa, com uma última frase escrita em letras grandes, quase rasgando o papel: "Eu abri a porta." Ninguém sabe o que aconteceu com Thomas, mas os moradores da região dizem que em noites de tempestade o farol acende sozinho e as risadas voltam, mais altas, mais famintas. Essas 3 histórias nos mostram que os faróis, esses guardiões do mar, podem esconder muito mais do que imaginamos. São lugares onde o isolamento encontra o desconhecido e onde os segredos do passado nunca ficam realmente enterrados. Você acredita que essas histórias são reais? Já sentiu algo estranho em um lugar que deveria ser seguro? Conta nos comentários, porque às vezes compartilhar o medo é a única forma de enfrentá-lo. E se você gostou, se inscreva, ative o sininho e prepare-se para mais histórias que vão fazer você duvidar do escuro. Afinal, tem certeza que está sozinho agora?